Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, presente. Dorival de Almeida Júnior. Resisto Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Oswaldo Cael Filho. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo número legal, invoco a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouça a execução do hino nacional. Justiça, grava forte, verás que o filho teu não foge
Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Paulo Correia solicita a suspensão da leitura da ata e regimental coloca em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a suspensão da leitura da ata da última sessão. Está em votação a ata da última sessão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da última sessão. Cadê isso? Aprovado por unanimidade. Antes, você já fala um ad hoc para ser o segundo secretário e ele senta no lugar do vereador que vai vir para cá. O que é? Esse aqui é do Cipriano. O que está falando? Isso aqui é outra coisa. Aqui, você vai ler o requerimento. Tá. Está em discussão, aprovado por unanimidade, requerimento de licença. Você vai nomear um ad hoc para a segunda secretaria. Requerimento 0368-2005. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Sebastião Rodrigues de Oliveira, vereador desta Câmara Municipal, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso 1 do artigo 33 da Lei Orgânica do Município e inciso 1 do artigo 110 do requerimento interno, requerer a licença de suas funções legislativas nesta data, em que será realizada essa sessão ordinária, por motivo de doença, conforme o competente atestado médico anexo no presente. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Aprovado por unanimidade o atestado médico do vereador e licença. Eu solicito que o vereador Olímpio Jorge Nabem assume a segunda secretaria, na ausência do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. Estando presente o suplente Aparecido Donizete Alves Cipriano, brevemente convocado, solicito que o mesmo entre ao plenário e apresente à mesa as suas declarações de bem e seu diploma. E preste o seguinte compromisso. Prometo cumprir a Constituição Federal. Prometo cumprir a Constituição Federal. A Constituição Estadual. A Constituição Estadual. E a Lei Orgânica do Município. E a Lei Orgânica do Município. Observar as leis. Observar as leis. Desempenhar o mandato que me foi confiado. Desempenhar o mandato que me foi confiado. E trabalhar pelo progresso do município. E trabalhar pelo progresso do município. E bem-estar. E bem-estar de seu povo. Do seu povo. Declaro devidamente empossado e, por favor, ocupe o seu lugar no plenário. Obrigado. Comunicações. Convite da Prefeitura Municipal para a segunda Conferência Municipal da Cidade para discussão do plano diretor de nosso município, a se realizar-se no dia 23 de junho, no Salão de Convenções de Barretos Calten Hotel. O convite está na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Processo número 1242/2005, relativo ao ofício número 56 de 2005, da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que solicita moção de apoio junto ao governo do Estado para reposição de perdas salariais no período de 1º de janeiro de 2000 a 28 de fevereiro de 2005. Será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação para o parecer final.
Convênio, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Previdência, se encontra na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Senhores vereadores, procederemos à ordem do dia. Discussão única. Projeto de lei número 26 de 2005, prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a realizar licitação da modalidade de concorrência pública para a prestação de serviços funerários à população por pessoa jurídica de direito privado, quando não executados diretamente pela administração municipal. Com prorrogação de vista ao vereador Olímpio Jorge Nabem, que não exarou parecer por escrito, mas fará verbalmente. Com a palavra o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, Major Barreto, que nos honra com a sua presença aqui no complexo, em nome da qual quero cumprimentar a todos, e dizer que esse projeto da funerária é um projeto polêmico. Nós estamos buscando, juntamente com os meus colegas, uma saída, porque entendemos existe um lado, um problema social em cima desse planos funerários que já existe e estão em prática em nossa cidade, e a coisa está muito complicada. Entendemos que foi através de uma denúncia infundada, mas que teve um objetivo que às vezes causou todo esse transtorno. Eu acho que é uma matéria que nós estaremos em recesso daqui duas ou três sessões, uma sessão. Então entendemos que esse tempo vai ser suficiente, que eu vou solicitar por 90 dias, para nós podermos estar estudando, doutor Otávio, os nossos pares, porque eu acho que a coisa está complicando cada vez mais, mas entendemos que a gente vai conseguir uma saída, porque as 4 funerárias que prestam um serviço relevante em nossa cidade, têm seus planos em andamento, não pode o pessoal ser prejudicado com o que vem acontecendo. Entendemos que uma solução será dada sim, eu tenho certeza disso. Então, senhor presidente, estou solicitando o adiamento por 90 dias, para que a gente possa, nesse recesso, 180? Não, mas isso aí houve um questionamento da promotora, então a gente entende que não podemos abusar com relação a isso. Se houver necessidade, a gente pode pedir um aumento, né, no prazo. Mas eu vou ficar com os 90 dias, aguardar uma solução para que a gente possa resolver essa situação de vez. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereador Olímpio Jorge Nabem, antes de colocar em votação o seu pedido de adiamento, o senhor solicitou a essa presidência que encaminhasse a assessoria jurídica da casa e ela elaborou um parecer manifestando a respeito da matéria. Por isso eu vou solicitar ao primeiro secretário que proceda a leitura e gostaria que os senhores vereadores, por favor, eu gostaria da atenção dos senhores vereadores na leitura do parecer do jurídico. Senhor presidente, processo 670/2005, parecer 304/2005. Estabelece a Constituição Federal, artigo 175, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre 1. O regime de empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, destaquei. É entendimento atualmente pacífico nos tribunais
que os serviços funerários são serviços públicos essenciais. Nesse sentido, prelecionou lendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial 622.101, da relatoria do ministro José Delgado, em 20 de abril de 2004. Ao município, por força do artigo 30, inciso 5º, compete organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo, que tem caráter essencial, destaquei. Dessa forma, é do município a competência de regulamentar a prestação de serviços funerários, tendo em vista que não explora diretamente, nesse sentido vale destacar. Dessa forma, que é do município a competência para regulamentar a prestação de serviços funerários, tendo em vista que não explora diretamente. Nesse sentido, vale destacar. Compete ao município regular a prestação de serviços funerários no âmbito territorial, a teor do artigo 30, inciso 5º, da Constituição Federal de 88, motivo por qual todos os prestadores de serviços e consumidores hão de conformar a disciplina legal. Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, apelação civil número 70.0041-67771. Quarta Câmara Civil, relator desembargador Araquém de Assis. A concessão ou permissão para a prestação de serviços funerários considerados, insista-se, serviço essencial, só pode ser feita através de regular processo licitatório. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já decidiu que, constituindo o serviço público, o serviço funerário deve ser executado sob regime de permissão, precedida de procedimento licitatório. Somente ao licitante vitorioso pode ser concedido alvará de funcionamento. Tribunal de Justiça Federal, agravo de instrumento, primeira turma civil, desembargador João Marinosa. As funerárias da cidade funcionam atualmente com autorizações decorrentes de alvará, sem que tenha participado de processo licitatório que houvesse permissão de funcionamento. A Lei 8.987 de 95 regulamentou o artigo 175 da Constituição Federal, que estabeleceu em seu artigo 43, com a nova redação que foi lhe dada pela Lei 9.074 de 95, que ficaram extintas todas as concessões de serviço públicas outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 88. Este quadro que até aqui encontramos, as funerárias de Barretos atuam com base em alvará de funcionamentos. Todas iniciaram a prestação de seus serviços anterior a 88. Dessa forma, nenhuma delas participou do processo licitatório, tendente a regularizar a situação, posto que à época não havia determinação legal nesse sentido. Cumpre analisar, portanto, se os estabelecimentos têm um direito adquirido que os permite continuar atuando ou prestando serviço na cidade sem participarem de processo de licitação. Entendemos que não há direito adquirido com relação a essas funerárias. Num primeiro momento, é de se destacar que a exploração de serviço funerário compete primordialmente ao próprio município. Não havendo interesse de sua parte em explorar o referido serviço, o legislador permite que haja permissão ou concessão para que a referida exploração seja feita por particulares. Condiciona essa permissão ou concessão, entretanto, a concorrência de prévio procedimento de licitação. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o serviço funerário é de interesse público. Pode, por isso, ser regulamentado pela municipalidade e atribuído a determinado concessionário, que sem os antigos exploradores do referido comércio possa invocar direito adquirido de persistir em seu exercício. Recurso extraordinário denegado. Agravo de instrumento 21.556, São Paulo, relator ministro Henrique de Ávila. Nos idos de 1959, já entendia que a municipalidade tinha o direito de permitir a exploração de serviço funerário, e se fizesse, por quem melhor se aprocesse, sem que eventuais antigos exploradores pudessem se insurgir contra o ato, alegando existência de suposto direito adquirido. Nessa época, é verdade, não havia necessidade de concessão de exploração de serviço público mediante processo de licitação. Com a promulgação da Carta Política de 1988, passou a exigir formalização da concessão ou permissão de exploração de serviços funerários através de processo de licitação. Somente os vencedores é que têm a possibilidade de prestar tais serviços. Assim, com maior razão, atualmente não há o que se falar de existência de direito adquirido daquelas empresas funerárias que não se amoldaram às exigências legais para a exploração de serviços que prestam.
não há relação com essas empresas de direito líquido e certo, nem tampouco direito adquirido, que valorize a continuar prestando os referidos serviços em desacordo com a legislação vigente. Nesse sentido, é de se destacar: mandado de segurança, agente funerário, concessão de serviço público municipal, empresa funerária que pretende instalar independentemente do resultado da licitação, impossibilidade, ausência de direito líquido e certo, indeferimento da inicial, recurso desprovido, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mandado de segurança 99.014584, dígito 3, Terceira Câmara Civil, desembargador Silveira Lenzi. As empresas funerárias exercem a exploração do serviço público através de permissão precária, outorgada mediante alvará de funcionamento. Quando iniciaram a prestação desses serviços, não havia na legislação vigente à época necessidade de instalação de processo licitatório para esse fim. Isso não quer dizer, entretanto, que essas empresas, apenas pelos fatos de estarem acobertadas pelo manto do direito adquirido, adverte Celso Ribeiro Bastos e Ivre Gandras da Silva Martins. Veja que o permissionário de serviço público, o início da fruição das prerrogativas que lhe confere a permissão, não significa que ela não esteja submetido à força disposta do atual Poder Legislativo. É dizer, a causa do direito é tão somente o fato de permanecer colhido pela eficácia de uma norma em vigor, mas pela sua própria natureza, revogável a qualquer tempo. A mutação não implica, pois, sacrifício do direito, porque era de sua essência a alterabilidade. Em conclusão, portanto, desse tópico, toda vez que o indivíduo se situar perante o ente estatal, colhido tão somente por uma norma, que não tem outra finalidade senão definir a relação indivíduo-estado, num determinado momento, não há que se falar em direito adquirido, vez que esse repele a própria ideia de mutabilidade, a qual, por sua vez, é indispensável, quando se trata do poder público, redefinir em termos debaixo dos quais ele vai atingir sempre renovados os cometimentos. Comentário à Constituição Federal do Brasil, Saraiva, 2º volume. Sendo, portanto, permitida a modificação da legislação que disciplina a concessão e permissão de exploração de serviço público, possível a consequência a supressão dos determinados direitos conferidos sobre a égide da lei anterior, sem que se permita com isso falar em direito adquirido. Importante destacar ainda que a Lei 8.987 de 95, que determinou a extinção de todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 88, veio regulamentar o artigo 175 da Carta Magna. Dessa forma, nada mais fez que disciplinar o texto constitucional. A exigência de licitação para a concessão ou permissão de exploração de serviços públicos é matéria constitucional. É entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, que não há de se falar em direito adquirido em afronta à Constituição. Qualquer ato que afronte a Constituição é obviamente inconstitucional e, portanto, insuscetível de gerar qualquer direito. A permissão ou concessão para exploração de serviço funerário sem a realização de licitação é, portanto, ato inconstitucional e, assim, não há que se falar em direito adquirido daqueles que o praticam. Nesse sentido, ensinam Celso Ribeiro Bastos e Ivo Gandas Martins. De fato, não pode haver ao mesmo tempo, como se viu no anterior, direito adquirido contra a lei. Não pode haver, obviamente, direito adquirido em afronta à Constituição. O ato praticado é inconstitucional e, consequentemente, passível de anulação. Por tudo exposto, entendemos não haver direito adquirido pelas empresas funerárias da cidade, sendo certo que, para a regularização de suas situações jurídicas, elas deverão participar de licitação oportunamente aberta. É o parecer. Barretos, Data Supra, Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, assessor jurídico. Senhores, se quiser fazer uso da palavra, é só levantar a mão. Ali o som. Senhor presidente, está em discussão o adiamento da matéria e também o parecer do Departamento Jurídico. Com a palavra, o vereador Existo. senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes aqui no nosso plenário, eu vejo com muita preocupação essa situação, senhor presidente, que o nobre vereador Euripinho
pede adiamento, e eu já antecipo que eu concordo, porque eu analisei também sobre o aspecto legal e sei que a conclusão jurídica é exatamente essa. Mas a minha preocupação é em que pese a questão jurídica, em que pese toda essa justificativa apresentada pela nossa assessoria jurídica, é que a situação que pode vir a ocorrer a partir do momento da aprovação desse projeto e a de sua devida licitação, vai criar na cidade o monopólio do serviço funerário. E eu acho que o monopólio, e tenho certeza que a maioria dos meus nobres pares concordam, que o monopólio é uma coisa ruim, né, para os consumidores, que são os nossos cidadãos. Vejo com bastante apreensão esse caso específico, porque me foi justificado alguns procedimentos que foram adotados para isso chegar no Ministério Público, e o Ministério Público vir, aí está a Câmara Municipal para que fizesse essa alteração e se cumprisse a lei. Me parece que o requerimento apresentado junto ao Ministério Público, as assinaturas não são legítimas, as firmas não conferem. Portanto, isso me traz uma preocupação. Alguma coisa está por trás disso. E que talvez, eu não sei do que se trata, isso é apenas uma análise minha particular, mas deve preocupar essa casa, uma vez que vai-se, no cumprimento dessa determinação, vai se criar um monopólio, e esse monopólio, sem dúvida nenhuma, deve vir a trazer prejuízo, ou no mínimo, deve vir trazer falta de opção para o cidadão barretense, para o consumidor barretense. Então, estou extremamente preocupado, concordo com o nobre vereador Euripinho, deve-se realmente conceder esse adiamento por 90 dias, até que a situação seja realmente analisada, devidamente analisada. O nobre vereador Euripinho tem uma parte, e depois o vereador Cipriano. E o vereador André também. Caro colega, existo. Realmente, o que você falou foi o acontecido mesmo. Foi uma denúncia infundada, né, onde as assinaturas não conferem com as pessoas que foram colocadas lá como autores, mas o assunto em questão era um assunto polêmico. E quando a prefeitura recebeu tal denúncia, ela jogou a batata na nossa mão. Agora nós temos que buscar uma solução para o problema. Como eu disse, é um problema social que vai se originar também, além do monopólio, como você disse, porque nós sabemos que os planos funerários já estão em vigor, muitas famílias já compraram esses planos, já colocaram em prática, jazido, outras coisas mais. E aí, como é que fica a situação? E a promotora, já sabendo que realmente foi alguma coisa nesse sentido que eu estou acabando de explicar, ela está vendo que a situação é meio complicada. Então, nós temos que realmente, através da Câmara, buscar uma solução imediata para o caso, e eu vou estar apurando em outras cidades como foi feito, porque se partir pelo lado da legislação, realmente, nós não temos como fugir, como o parecer está aí, que manda que seja feita a licitação. Aí nós temos que buscar uma solução de uma forma amigável, ou alguma coisa que possa resolver essa situação de vez. Muito obrigado. Nobre vereador, o parecer é extremamente contundente. Também tem uma parte o nobre vereador Cipriano. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, muito boa noite. Mesmo antes de vir a essa casa, a gente já demonstrava certa preocupação com tal projeto e procurei saber. Eu acho que a gente também tem que procurar saber, a nível estadual, como é que está ocorrendo, nível de nação também, o que está ocorrendo nas outras cidades. Nós não podemos tentar ser pioneiros de algo que pode trazer prejuízos amanhã para a nossa população. O que eu ia exatamente falar foi o que o Euripinho disse, né? E é de bom alvitre, né, Euripinho, pedir esse adiamento por esse tempo,
para que se faça esse trabalho, principalmente porque pessoas que têm aí 20, 25 anos, pessoas que ganham salário mínimo e que tiram do bolso para pagar os planos, poderão amanhã perder o seu direito. E aí, como é que será feito? Então, isso nós precisamos, vocês têm 90 dias para fazer isso, para poder analisar de como que isso pode ser feito. Em planos de saúde, eu estava dizendo aqui ao vereador Otávio, em planos de saúde, as pessoas, quando o plano de saúde dele é comprado por uma outra empresa, é passado por uma outra empresa, todas as carências são passadas àquela nova empresa que tem que cumprir essas carências, esses planos. Então, seria muito interessante que se verificasse a possibilidade de, no último caso, não tem outro jeito, tem que ser feito, mas que respeitassem essas pessoas que já efitam o seu pagamento. A gente verifica pessoas aí com 60, 70 anos, ganhando R$300 por mês, que tiram todo mês o seu valor para pagar. E isso é preocupante. Amanhã nós não teremos condições de, infelizmente, fazer o funeral dessas pessoas. Muito obrigado. Tem uma parte, o nobre vereador André Rezec, senhor presidente. Kiko, se assume aqui um pouquinho, por favor. Eu agradeço a parte, vereador Existo, mas era para falar exatamente o que o vereador Cipriano acabou de dizer. A preocupação com quem tem os planos funerários, hoje nós sabemos que a AMAS tem farmácia, tem planos de saúde, e todos esses benefícios que a população tem, como pode ficar, como vai ficar essas carências. Então, se legalmente nós vamos ter que tomar essa providência, que pelo menos vamos tentar resguardar ao máximo a nossa população, que é o motivo da existência do Poder Legislativo. Eu acho que a Câmara, todos os vereadores, eu acho que é unânime que ninguém gostaria de tomar essa decisão, mesmo porque é uma decisão extremamente complexa para a nossa cidade, tem o apoio de todos, mas nós temos que achar uma saída jurídica para isso. Obrigado, vereador. O vereador já encerrou seu pronunciamento, vereador Existo? Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Caial. Eu ia falar como uma parte ao vereador Existo, mas como ele já havia terminado o pronunciamento, eu vou ser bastante breve e dizer que não foi propriamente uma batata quente que o prefeito jogou nas nossas mãos, porque o prefeito ele foi obrigado a fazer isso, porque o Ministério Público assim determinou. Foi uma exigência do Ministério Público. O prefeito tem encaminhado esse projeto. E eu quero deixar bem claro que como cidadão, eu não gostaria que isso fosse feito, que esse projeto fosse aprovado. Como médico também não, porque eu conheço o serviço que as funerárias têm feito, não apenas em termos da farmácia, André, e da clínica que eles mantêm, mas também de atendimento, de atendimento médico, em nível ambulatorial, em nível de consultório, que prestam a quem tem o plano mutuário deles. E como vereadora também entendo que a gente tem que achar uma solução. Aliás, a gente tem notícias que existe algumas cidades que estão encontrando solução para que isso não vá até onde o Ministério Público está desejando e até onde o parecer do procurador jurídico também sim deseja. A gente sabe que existem algumas cidades que já estão encontrando uma solução para esse problema. É uma questão de tempo. A gente vai ter que aguardar o tempo que for necessário. E eu entendo que ele tem essa válvula de escape. Dar o tempo para que seja solucionado um problema que é de interesse da comunidade, que é de interesse da população. Eu entendo, não tenho esses dados. Eu acho que a AMAS deve ter, irmãos, mas eu acredito, Minaré, que uns 30%, 40% da população, ou mais, deve ter o plano. Deve ser muito mais. Deve ter o plano. Então, exato. Então, aí no caso, a gente tem que ter bastante cuidado na análise desse projeto, e parece até que a advogada
lá da Fundação, é Patrícia, né, que chama... Hã? Nilza, já está pesquisando e parece que deverá encontrar uma solução dentro em breve para esse impasse. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Eu sou a favor do adiamento, quanto tempo for necessário até que a gente encontre uma solução, e muito preocupado com o parecer do procurador jurídico. Continua a discussão, com a palavra João Minaré. Não fala aqui mesmo, é rápido. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, os vereadores, público aqui presente. Eu, ouvindo atentamente, eu gostaria de dizer que o monopólio, ele não é bom para ninguém. Porque a gente estava vendo ali no projeto, esse projeto, além dele submeter essa licitação, ele é um projeto para 20 anos, prorrogável para mais 20. Imaginamos nós se essa empresa que venha a ganhar essa concorrência, essa licitação, se não for realmente, depois que tiver tudo legalizado, aquilo que o povo espera. Você ter que sujeitar 20 anos e prorrogável por mais 20, isso é uma coisa muito séria. Eu acho que nós temos que pensar muito, analisar a região, fazer uma tomada de informação com as outras cidades, com as capitais, para ver qual é a fórmula que eles usam lá, para a gente poder ter mais ou menos uma ideia do que pode acontecer aqui com esse projeto. Acho que o Uripim fez bem em pedir essa prorrogação de prazo de 90 dias, muito embora o presidente queria 180, mas eu acho que dando uma satisfação, vamos dizer assim, para a promotoria, a gente está agindo corretamente. Que o prazo de 90 dias, se não der para a gente fazer um apanhado, tirar uma informação das cidades círculo vizinha, das capitais, e ver como funciona, então a gente pede mais um prazo, ou que seja 90 e 60. Mas eu acho que nós temos que ter muito cuidado para aprovar esse projeto, para que amanhã ou depois nós não criaremos um problema para nós mesmos. Muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo mais oradores, e antes de colocar em votação, eu gostaria de comentar apenas uma coisa dessas tantas preocupações levantadas pelos senhores vereadores, de que, principalmente pelo parecer do nosso jurídico, do nosso departamento jurídico, me ficou uma coisa bastante interessante, de que a referência usada, e eu apelo principalmente para o nosso advogado da casa, que a referência usada foi a referência de serviço público essencial. Foi a partir dessa nomenclatura, serviço público essencial, que se tornou a prestação de serviço irregular se não houvesse o processo licitatório. Quer dizer, se não fosse um serviço público essencial, não haveria necessidade de se fazer o processo licitatório. Confere? Se não fosse qualquer outro tipo de serviço, não haveria necessidade disso. E, no entanto, e aí cabe uma outra observação importante, é que as coisas passam pelo caráter referencial. E referência é uma coisa extremamente relativa. Vou ser mais claro. Outros serviços públicos essenciais não são mais serviços públicos essenciais prestados a molde licitatório. Como, por exemplo, a prestação à vida. Muito mais importante do que a prestação à morte. E, no entanto, a prestação à vida não exige mais, embora seja um serviço muito mais essencial, não exige processo licitatório. E o poder legislativo, o poder jurídico do país, outorga livre direito de concorrência. Vide, por exemplo, hospitais. Que deveria haver, então, dentro do mesmo molde, que é muito mais essencial do que a prestação à morte, do que o serviço de prestação o serviço de prestação à vida deveria ser muito mais importante, havendo, então, dentro do conceito serviço básico essencial,
serviço tarifa público, exercício público essencial, deveria ser muito mais considerado a prestação de serviço à vida. Então, fica aqui comigo um questionamento muito mais interessante, que se vai se fazer esse tipo de coisa, então todos os outros procedimentos com relação à prestação de serviço de qualquer forma deveria seguir os mesmos moldes, o que também, de uma certa forma, não ocorre. Também eu poderia colocar aqui em relação à educação, poderia colocar aqui em relação a uma série de outras prestações de serviço, que também poderiam vir a ter um caráter crítico com relação a essa forma de procedimento e exigência de procedimento do Ministério Público. O senhor entendeu, vereador? Então eu acho. Então, eu acho que, vereador Cael, como Vossa Excelência falou, e vereador André Rezec, que lá na Fundação já existe uma tentativa de se encontrar saídas, está aí uma mais para se considerar, porque eu acho que é muito estranho isso, né, de chegar e exigir que seja assim, porque havendo o monopólio, como comentou o vereador João Minaré, nós vamos estar entregues à mão daquele que ganhou o processo licitatório. E não, e depois, isso aí ninguém mais vai entrar nessa brincadeira, não. Essa ciranda continua na mão de um só. Acho que tudo é prejudicial quando existe uma exclusividade, uma concessão, uma unicidade dentro do processo e não existe o processo de concorrência. Por isso, esse comentário meu. Justamente para que não tenha, exatamente. Vão criar um cartel funerário. Vão criar, exatamente isso. Então, eu acho que o Ministério Público, embora esteja coberto de razão na referência legislação, está completamente fora no sentido da própria nomenclatura. Se não fosse essa nomenclatura, era possível que nem houvesse a discussão. Bem, eu vou colocar em votação o pedido do vereador Euripinho por adiamento de 90 dias. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na sequência, projeto de lei 50 de 2005, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre reajuste anual da escala de padrão de vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Barretos. Pareceres favoráveis, emanados pela Comissão de Justiça e Redação e pela Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura, é regimental. Eu coloco em discussão a dispensa da leitura. Não havendo oradores, está em votação a dispensa da leitura. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovada por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei 50/2005. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade, vereador Lilico solicita a redação final. É regimental. Está em discussão a redação final. Está em votação a redação final. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Na sequência, ofício 561 da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã. Solicita apoio dessa casa junto ao Governo do Estado, objetivando a criação de curso médio com funcionamento em tempo integral e com pagamento de bolsas de estudos aos seus alunos. Pareceres favoráveis, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na sequência, ofício 867 da Câmara Municipal de Catanduva solicita apoio junto ao Congresso Nacional e outros, visando a criação de uma loteria onde haja repasse de recursos exclusivamente às santas casas e hospitais filantrópicos. Pareceres favoráveis. O vereador André solicita a dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. E na sequência, o último ofício de Antônio... Não é o último, não, tem mais um. Né? É o último. Ofício 10/2005, Antônio Clarete do Nascimento, presidente da subcomissão do IANSP, solicita apoio desta casa relativo ao fornecimento de medicamento, através do SUS DIR
também ao funcionário público estadual. Pareceres também favoráveis. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura regimental. Está em votação a dispensa da leitura. Concordantes, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam com os termos do presente ofício permaneçam como estão. Os que rejeitam, que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na sequência, como complemento, o Instituto de Previdência do município de Barretos encaminha balancete relativo ao mês de maio de 2005. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Que deixa o julgamento ao Tribunal de Finanças, ao Tribunal de Contas do Estado. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem aprovado por unanimidade e na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício 259/2005, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, eu solicito vista. Eu indago se os senhores vereadores pretendem discutir. Está em votação meu pedido de vista. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na sequência, balancete, Luiz Carlos Anastácio e outros apresentam balancete referentes ao mês de maio de 2005. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. O vereador André solicita a dispensa da leitura, é regimental. Está em votação a dispensa da leitura. Aprovada, está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovados por unanimidade. Já foi? Já? É mesmo? Não estou. Eu estou cansado, rapaz. Senhores vereadores, agora requerimentos e indicações. O vereador João Minaré solicita o englobamento, é regimental. E está em votação a solicitação de englobamento do vereador João Minaré. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovada por unanimidade. Nem coloquei em discussão também. Então, é apenas a leitura, os que solicitarem destaque, que o faço no momento oportuno. Requerimento 369, Paulo Correia. Destaque. Requerimento 370, Paulo Correia. 371, Paulo Correia. Não. Requerimento 373, Dorivaldo de Almeida Júnior. Não. Requerimento 374, Euripinho. Que dúvida. 375, Euripinho. Fala mais alto, por favor. Requerimento 376, existe o Fernando Césari. 377, existe o Césari. 378, André Rezec. Indicação 264, Lirico. Indicação 265, Euripinho. Indicação 266, Euripinho. Indicação 267, Euripinho. Indicação 268, Euripinho. Foram solicitados 9 destaques, sendo 3 requerimentos, não, 4 requerimentos e 5 indicações. 5 requerimentos e 4 indicações. Estão em discussão os requerimentos do vereador Paulo Henrique Correia. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa e os munícipes que nos honram com a sua presença. São 2 requerimentos que dizem respeito ao bairro Derby Club. Um deles é uma reivindicação antiga, que é ter uma escola de ensino fundamental no bairro. Haja vista, nós temos aqui os bairros adjacentes, Sumaré, Dom Bosco, Jockey, Santa Isabel, que não possui uma unidade escolar de 1ª a 8ª série.
embora a gente está num complexo muito bonito, complexo que todos dizem de primeiro mundo, mas aqui falta algo importante, que é a escola de ensino fundamental. As crianças daqui do bairro têm que se dirigir até a escola Dorival Teixeira, Mário Vieira Marcondes, para que possam estar cursando o ensino fundamental. E daqui lá, é um longo percurso, onde as crianças, muitas acompanhadas pelos pais, outras sem estar acompanhadas pelos pais, percorrem toda a Avenida Dr. Roberto Rios. E esta avenida é uma avenida que não possui passeio. A gente já fez alguns requerimentos, nós estamos reiterando o requerimento com relação ao passeio Avenida Dr. Roberto Rios. Para quê? Para que as pessoas tenham mais seguranças ao transitar pela Avenida Dr. Roberto Rios. Esse seria um paliativo, porque a gente sempre... Eu morei aqui no bairro por cerca de 10 anos. E no bairro a gente sempre percebeu a insegurança com relação ao tráfico de veículos e tráfico de pedestre. Então, ali as crianças, a gente sempre fala que é por Deus o encaminhamento. Então, a gente acredita que essa é uma reivindicação antiga. A gente está fazendo esse requerimento ao prefeito, ao secretário de Educação, para que coloque no seu plano diretor, no seu plano de governo, a instalação aqui no bairro Derby Club de uma escola de ensino fundamental. O complexo é um complexo grande, aonde eles poderiam estar buscando solução dentro da própria estrutura física do complexo educacional. O outro requerimento é com relação à Avenida Dr. Roberto Rios. Nós estamos solicitando, requerendo ao prefeito que tome providências, tanto quanto ao passeio, como também o recapeamento da Avenida Dr. Roberto Rios, com a colocação dos redutores. Nós temos um guarda deitado em frente ao Clube do Jockey, é ali totalmente desqualificado, fora das dimensões, e que haja necessidade também, mais para frente, de colocar outros redutores de velocidade. Então, são esses dois requerimentos que se referem ao bairro Derby Club e aonde a gente gostaria de ser atendido pelo prefeito municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação o requerimento 369-370. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento 378. Vereador André Luiz Rezé, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento número 378 versa sobre reencaminhar a direção da Telefônica solicitando a instalação de orelhões para deficientes auditivos. Infelizmente, essa Câmara aprovou por unanimidade um primeiro requerimento encaminhado à Telefônica, e eu acho que foi o maior descaso que eu já vi, porque quem respondeu sequer leu o ofício e fez um requerimento comunicando que se alguém quisesse era para comprar os telefones que a Telefônica instalava. E eu peguei o superintendente de Ribeirão Preto. E faz parte do decreto 4.769 de 2003, que é o decreto que controla as concessões de serviços de telefone fixo comutado, que eles têm o prazo até o dia 1º de janeiro de 2006 para estar instalado não só para deficientes auditivos, para todos os tipos de deficiência, 2% dos orelhões da cidade. Então, eu estou refazendo esse ofício, esse requerimento, falando que eles, infelizmente, não leram, encaminhando a direção da Telefônica, pedindo o apoio de todos os vereadores para ser aprovado por unanimidade, e que, caso a Telefônica insista, tem que encaminhar para a Anatel. Vereador Cipriano. Muito obrigado, vereador. No começo do meu mandato, em 2001, a gente percebeu que no Ibitu não tinha telefone público. E tinha o telefone público lá dentro do Ibitu e não funcionando.
Por 3 vezes eu fiz um requerimento solicitando o telefone público ao Ibitu. Em nenhum momento foi colocado, diziam que não tinham como. A partir do momento em que eu, entre aspas, apelei, eu fiz um voto de repúdio à Telefônica naquela época, instalaram até telefones residenciais no Ibitu. Às vezes, o caminho é esse, mostrar a eles qual que é o erro deles e até levar à imprensa que nós estamos repudiando o que eles fazem com a gente, de não responder e de responder de forma errada. E quando se faz dessa forma, às vezes o resultado é melhor do que o anterior. Só isso. Porque infelizmente eles simplesmente não leram, a resposta que encaminharam não tem nada a ver com o pedido. É lastimável a decisão da Telefônica, infelizmente, eu já vi o vereador Kiko brigando com as empresas de telefonia celular, e infelizmente, tanto a telefonia fixa como a telefonia celular no nosso país está uma vergonha. Só, senhor. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. O requerimento 378. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento 374, Olímpio Jorge Nabem, 375, e as indicações 265, 266, 267, 268. Vereador Oripim. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário. Vamos discutir alguns requerimentos e indicações, como de costume, né, doutor Kiko? O senhor não gosta, mas vamos fazer a nossa parte. O requerimento 374 é uma reclamação de todos os usuários, mototaxista, que há necessidade, nossa cidade, principalmente na área central, de pontos para poder parar suas motos. Principalmente pessoas que vão se dirigir aos bancos, na Rua 20, na Rua 18, tem uma dificuldade tremenda para poder parar suas motos. E a gente percebe que é um problema que vai se alarmando cada vez mais e o questionamento está sendo muito grande. A gente espera, através do nosso secretário de trânsito, Eloy, que ele possa estar vendo com carinho, já estudando, através do planejamento que ele disse um dia na CIB está fazendo com relação à Zona Azul. Esperamos que seja implementado também e possa, principalmente na área central, colocar alguns locais para moto. Tem uma parte, doutor Kiko? O senhor tem a parte. Obrigado pela parte, senhor vereador. O tempo de Vossa Excelência de 10 minutos na tribuna, usarei 9. Não. Vossa Excelência fez um comentário. Está sendo cada vez mais vou dizer para Vossa Excelência que eu discordo. Está ficando cada vez mais fácil para eles. Mais difícil está sendo para os automobilistas. O que tem acontecido, e tem acontecido com uma forma muito frequente, é que os motociclistas têm estacionado em áreas que deveriam ser áreas para carros. E como não existe legislação alguma dizendo que eles não podem estacionar em determinados locais, eles estacionam. E se você chama a atenção deles, ou chama a atenção de um policial, eles vão dizer que aquela área ali é a área de estacionamento e não tem nada que diga que é proibido estacionar moto naquele local. Dia desse aconteceu comigo, ali em frente o Cheirinho. Tinha 2 vagas de carros, 2. Numa delas, bem no meio delas, uma moto. Na outra, bem no meio delas, outra moto. Nessa segunda moto, ela estava estacionando e cabia essa moto atrás de um carro. E caberia um outro carro estacionado onde a mulher tinha estacionado. Eu peguei e pedi para ela, pôr a moto um pouco para frente que eu iria estacionar ali. Ela nem deu bola, mas bastou o fato de eu descer e anotar a placa dela, ela saiu correndo, foi lá e tirou. Quer dizer, é só assim que vai funcionar a coisa? Então, tem que existir
Esse secretário esteve na Câmara e disse que iria fazer um recuo de 10 metros para permitir melhor visibilidade. Nós sugerimos a ele que nesses 10 metros de cada quarteirão ele fizesse estacionamento para moto, e aquilo ali seria privativo para moto.